Olá a todos, eu sou a Lê e estamos iniciando mais um programa Condomínio Sustentável. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e acompanhar todas as novidades. Bom, o tema de hoje é super importante, super atual e é sobre a crise elétrica que estamos passando. Será que devemos nos preocupar? E para falar desse assunto, eu trago aqui Frederico Araújo, presidente da ABESCO, Associação Brasileira das Empresas de Serviço de Conservação de Energia. Muito obrigado pela presença, Frederico. Obrigado você pelo convite, é um prazer da ABESCO, eu estar representando a ABESCO aqui nesse programa para a gente falar desse tema tão importante para todos os brasileiros nesse momento. Legal. E aí me conta, Frederico, a gente precisa se preocupar mesmo? Está grave a crise? Precisa sim. A gente está no momento que a gente está falando de crise energética no Brasil, de potencial de falta de energia. A gente tem uma grande discussão no Brasil que era, olha, não vai faltar, o sistema é confiável, mas com o pior nível de reservatórios que a gente está tendo nos últimos 90 anos, ou o pior regime hídrico, ou regime de chuvas dos últimos 90, 100 anos no Brasil, a gente está entrando num processo de grande risco de escassez de energia neste ano ainda, não estou falando no próximo. E no próximo não tem nenhuma chance de retomar os níveis de reservatórios com as chuvas esperadas. São Pedro tem que ajudar muito para a gente ter um reservatório cheio no próximo ano. E isso é muito pouco provável de acontecer. Isso que é o problema aqui no Brasil, né? Como a gente tem uma dependência ainda muito grande na hidrelétrica, quando a gente tem uma crise hídrica, vem a elétrica junto, né? Sem dúvida. A gente ainda tem uma matriz, ela está mudando rapidamente no Brasil. O eólico veio com força, o solar, sem dúvida nenhuma, mas ainda ela é pequena, tendo em vista o que a gente tem hoje de matriz ainda hidroelétrica no Brasil. Qual o percentual, mais ou menos? Hoje é cerca de 60 e poucos por cento ainda é hídrica no Brasil. O solar vem crescendo, né? Mas a gente teve agora recentemente, por exemplo, as grandes discussões sobre regulação de geração distribuída no Brasil. E isso travou os investimentos, porque trouxe uma insegurança jurídica muito forte. E agora passou na Câmara, está no Senado, o novo marco regulatório. Então a gente tem um potencial aí de acalmar os ânimos em relação aos investimentos de todos nós brasileiros. Eu não estou falando só isso de banco, de investidores, mas somos nós mesmos. Vou colocar na minha casa. Qual a segurança que eu tenho que os incentivos que existem ou a não cobrança de taxas de conexão vão perdurar no tempo? Então, começou essa discussão, deu uma esfriada, agora com o novo marco regulatório, isso tende a crescer no Brasil de novo. E a gente veio as eólicas muito forte, nós tivemos pós-crise de 2001 investimento em térmicas importante no Brasil, que deu uma certa estabilidade ao nosso sistema, mas nem agora, por exemplo, as térmicas talvez serão suficientes para segurar essa questão da crise no Brasil agora. E qual que é a diferença do apagão, né, da crise de 2001 para agora? Olha, 2001 a gente tinha um cenário bastante diferente no Brasil. A gente, primeiro, a gente tinha uma dependência hídrica muito mais forte do que a gente tem agora. Nós não tínhamos o Brasil, o sistema interconectado como é hoje. Hoje a gente tem linhas de transmissão cortando o Brasil e conectando as regiões. Isso faz com que eu tenha uma região onde eu tenho uma sobra de energia e eu consiga transferir para uma região que eu não tenha tanta sobra de energia assim. O outro fator foi as renováveis. A gente olha para 2001 para agora, o aumento de parques eólicos no Brasil, investimento em energia eólica, foi enorme e continua sendo. E outra, energia solar. A energia solar em 2001 ela era muito cara, pouco acessível, e as pessoas não tinham essa visão clara de como utilizar esse recurso maravilhoso que é o sol, e é gratuito. Exato. E ele veio crescendo. Então, a diferença a gente tinha uma matriz muito dependente, muito mais dependente do hídrico, tinha uma pouca conexão do sistema, ela é muito melhor hoje, temos uma parcela de renováveis importante e nós fizemos as térmicas. Nós temos mais usinas térmicas a carvão, a gás e a óleo no Brasil. E isso dá uma sustentabilidade para o sistema elétrico brasileiro. Legal. Nuclear foi para frente?
A nuclear foi para frente, a gente teve aquelas questões de lava-jato envolvendo a expansão da usina de Angra, e isso paralisou as obras durante alguns anos, agora estão retomando as obras, e recentemente o governo Bolsonaro ele assinou a abertura da empresa nuclear brasileira, né? Uma empresa que ela vai cuidar. A Angra passa a ser parte dessa empresa, né, e está recebendo investimentos para a expansão da energia nuclear no Brasil, para a Angra 3, e saindo isso do guarda-chuva da Eletrobras, porque Angra, a usina nuclear de Angra, ela estava como Eletrobras no Brasil, né, como uma empresa do grupo, e a Eletrobras, sendo privatizada, que tem um processo que estão sendo discutido de privatização, tinha que tirar a usina nuclear, porque a usina nuclear no Brasil hoje não pode ter investimento privado nisso. Entendi. Então você tem uma série de regulamentos para garantir que essa usina seja de domínio, né, não de domínio público, mas de propriedade pública. Né? Domínio público é um negócio que todo mundo tem acesso. Legal. E, bom, então vamos falar, acho que o que resta nesse momento é a gente trabalhar com o conceito de eficiência energética, né? Porque acho que, como você falou, mesmo que chova, né, as estações não vão voltar da mesma maneira. Então, vamos pensar em soluções aqui. Primeiro, aqui para os condomínios, né? Acho que a gente tem condomínios de pequeno, médio, grande porte. O que o condomínio, o síndico ali, né, que está nos assistindo, ele pode pensar como solução para esse momento tão difícil? Olha, tem várias soluções hoje em dia, né? Porque a gente, dependendo do porte do condomínio, quanto maior, acho que mais soluções diversas tem, mas a gente tem hoje como eficiência energética num condomínio, desde uma simples troca de uma iluminação fluorescente por LED, isso já traz uma economia bastante razoável. Nós podemos aí falar que em média de 60% de economia 60%. No sistema de iluminação. Se a gente falar de automação do sistema de iluminação, colocando sensoriamento nesse sistema, nas garagens, nos corredores, nas áreas comuns, né, que são áreas que a gente não tem um problema tão grande de segurança, onde tem que ficar aquela luz ligada o tempo todo, a gente pode reduzir ainda mais esse consumo de energia, porque você evita que uma garagem fique ligada a noite inteira sem nenhum uso. Né? E nas áreas comuns, tem alguns sensoriamentos, por exemplo, iluminação externa, que a gente consegue reduzir a iluminação caso não tenha ninguém passando ali. E se tiver algum movimento, essa iluminação movimento de automação, assim, né? Isso é uma coisa que eu imagino que em 2001 também não existia, né? Não, tá longe de existir, né? E aí você tem, por exemplo, potencial de eficiência em bombas, né? Os condomínios todos têm bombas que levam água para suas caixas d'água, né? Enfim, essas bombas podem ser automatizadas também. Primeiro, olhar o motor. Esse motor é um motor novo, de alta eficiência, tem inversores nele, que é uma tecnologia que ele entende o funcionamento desse motor e modula o funcionamento, a potência do motor para atender aquela necessidade. Eu tenho sensoriamento na minha caixa d'água, ela está jogando água lá para cima o dia inteiro, ou eu tenho sensores lá que medem o nível dessa caixa e falam com a bomba lá embaixo, olha, agora enche, não enche agora. Né? Aqueles condomínios de médio e grande porte que têm contratos de demanda, que eles estão sujeitos àquele horário de ponta, onde a energia é muito mais cara, que vai em algumas concessionárias do Brasil de 5 às 8, 6 às 9, depende da área de concessão. E esse horário a energia é super cara. E é o horário que muitas vezes as pessoas chegam em casa, as luzes do condomínio estão mais acesas, a bomba está funcionando para jogar água por causa dos chuveiros, dos banhos. Então, automatizar esse processo é um processo que traz economia, sem dúvida. Né? Você tem as piscinas do condomínio, quando aquecidas. Geralmente elas estão aquecidas com trocadores de calor elétrico. Né? É igual um chuveirão elétrico ali, né, aquecendo aquela água. Então, assim, o que a gente pode fazer? Eu posso olhar uma solução, às vezes, de um aquecimento a gás, né, para essa piscina, associado a uma cogeração de energia elétrica, onde você tem incentivos, por exemplo, ao valor do gás. O valor do gás que a gente usa no nosso fogão, na nossa casa, não é o mesmo valor que se paga
por uma cogeração. Como a cogeração, o governo fez essa diferenciação e as empresas de gás fazem essa diferenciação justamente por incentivo como uma energia renovável. Porque se eu uso aquele gás para aquecer, para gerar energia, né, eu tenho lá o gerador. Na saída do aquecimento daquele gerador, a gente coloca um trocador de calor que aquece a água que vai para as piscinas. Legal. Então é um negócio muito bacana que você usa um sistema para fazer 2 usos. E esses incentivos, eles são federais ou é cada estado? Cada estado tem o seu, porque isso envolve impostos, ICMS, enfim, cada estado tem o seu. Legal. E legal na sua fala que, assim, a gente está falando de eficiência energética, mas a gente não está apostando em uma solução só, né? Não. Eu vejo que é muito pensar em uma solução conjunta, né? Ou dividir um pouco com gás, dividir um pouco com elétrica, um pouco com solar, Sim. né? Então... É um conjunto de fatores, né? Quando a gente fala em eficiência, eu não estou falando só na eficiência elétrica em si, como eu reduzo a conta de energia, mas como eu uso tudo que tem disponível, por exemplo, um gás, se ele é mais barato e quando eu faço a conta, eu uso energia ou gás. Quando essa conta fica mais favorável ao gás, vamos usar o gás. Sim, sim. E ele já foi, né, a gente está falando de sustentabilidade aqui, mas ele já foi retirado do poço, ele já foi feito, sim, o dano ambiental ele foi causado lá. Sim. Então, a gente reutilizar esse gás e para fazer, trazer soluções inovadoras e soluções mais positivas, né, porque você fala assim, eu não vou usar um gás porque ele polui, né, mas o quanto a geração de energia elétrica polui na cadeia? Exato. É uma pergunta que tem que se fazer, né? Porque acho que é legal até comentar isso, porque tem esse conceito que a hidrelétrica é limpa, mas ela é limpa na operação, né? Ela é limpa na operação. E durante muito tempo no Brasil a gente fez as hidrelétricas, né, de represa, que faziam grandes lagos, né? E esses grandes lagos afetam, né, tem todo o impacto ambiental dos grandes lagos. Aí veio se mudando esse conceito e começaram a fazer as hidrelétricas de fio d'água. Você pega o curso do rio, não faz o lago e aproveita o curso do rio para fazer a geração de energia. Mas qual o problema disso? Eu não tenho a reserva de energia. O que é a reserva de energia? É o lago. Exato. O lago ali eu tenho um monte de energia em água, né? Expressa em água ali. Exato. Quando ele passa pelas turbinas, enche. Quando eu tenho um regime de chuvas baixo, como eu estou tendo, e eu tive uma virada muito forte para usinas que não tem lago, onde ela tem um menor dano ambiental, você tem uma menor possibilidade de geração ou de ter essa energia represada na forma dos lagos. E a gente fez essa virada forte. Nos últimos anos no Brasil, a gente não teve grandes usinas hidrelétricas feitas com grandes lagos. Tá. Né? Então, a gente tem esse impacto. Quando a gente fala hoje, numa crise que nós estamos vivendo, a gente está usando para sustentar o país energia térmica, energia do carvão, do gás, do óleo, né? Essa é uma energia, sem dúvida nenhuma, suja. Sim. Então, peraí, vamos pensar como é que eu posso minimizar os impactos lá na ponta. Como eu diminuo o impacto lá na ponta na geração? É por meio da eficiência energética. Porque se eu sempre uso uma analogia, né, um exemplo interessante. Eu tenho uma caixa d'água cheia de furo, ela está vazando. E aí eu vou colocando cano para encher ela, vou colocando cano. E aí eu tenho que gerar mais água lá na ponta. A eficiência energética é a mesma coisa. Se eu tenho um balde todo furado e eu fico gerando mais energia para encher esse balde aqui que eu preciso de energia, o ideal é o quê? Fecha os buracos do balde. Porque eu diminuo toda a necessidade de energia na cadeia e começa a me sobrar energia. Hoje, se o Brasil investisse, por exemplo, pesado em eficiência energética, nós teríamos o potencial de economia de 4 bilhões de reais ao ano na indústria. Na indústria, estou falando na indústria. 2,4 bilhões no comércio e no serviço. Isso é um valor astronômico. Sim, lógico. E imagina assim, se eu tenho 4 bilhões que eu estou tirando aqui na ponta, o quanto eu tirei para trás. O quanto Exato. Eu deixei de usar energia térmica, por exemplo, Exato. Nesse processo. Que é o mesmo caso
da questão hídrica, né? Quanto de vazamento a gente não tem nas cidades, né? Nossa. De água. Só se você consertasse essa parte, a gente já teria um ganho absurdo, né? Eu não sei se essas pessoas que seguem, né, sabem seguem o programa e te seguem, sabem desse número, né? A gente tem um desperdício de energia, de água, na distribuição de água nas cidades no Brasil que beira 70% de desperdício. Meu Deus. A Sabesp é uma das empresas mais eficientes em perdas do Brasil. Ela é mais eficiente em perda e ela tem uma perda razoável. Uma perda muito razoável ainda. Então, quando você vai para regiões menos desenvolvidas no Brasil, quanto mais você sai desse polo aqui, né, dessa grande metrópole, que tem investimento e vai para cidades e vai para o norte e nordeste do Brasil, a perda é 70%. Imagina, eu trato 100% uma água e só chega 30% nas casas das pessoas. Exato. E quando chega, porque não é universal a distribuição de água. Exatamente. Né? Bem legal. E como que a gente, ali no condomínio, por exemplo, a gente consegue um caça-vazamento de energia? Existem soluções para isso? Sem dúvida, existe sim. Hoje, por exemplo, dentro da ABESCO, né, a ABESCO que é uma associação brasileira das empresas de conservação de energia, né, nós temos, por exemplo, vários associados em São Paulo e no Brasil inteiro, que eles fazem o quê? Eles vão até esses condomínios, vão até as empresas, enfim, vão até um consumidor e fazem um diagnóstico energético das instalações. Ou seja, identifica qual o potencial de redução do consumo de energia ou redução das perdas em cada uso final. Então, vai lá no condomínio, vai lá um técnico, um engenheiro e começa a levantar quantas lâmpadas tem, quantos motores tem, como é que é o funcionamento desse motor, como é que é o aquecimento de água, enfim, começa a entender todo aquele universo daquele condomínio. E aí propõe uma melhoria. Eu vou trocar essas lâmpadas por essa, eu vou automatizar, eu vou trocar esse motor por esse, eu vou automatizar. E hoje tem soluções bastante interessantes, né? Nós estamos falando de sustentabilidade aqui. Hoje no Brasil tem várias startups, por exemplo, que já estão crescendo, já estão firmes aí no mercado, que estão trabalhando com telemetria de dados, ou seja, instala sensores nesses usos, até água também, tá. e dá visibilidade para os moradores de um condomínio ou para uma indústria, por exemplo, de como está sendo o consumo em cada uso final desse lugar. O que consome mais? É a minha iluminação? É o meu motor? E em tempo real. Então você consegue perceber em tempo real o que está acontecendo na sua casa, no seu condomínio. Então, legal. Isso é muito legal. E tem soluções hoje, desde residencial para casa, até no âmbito industrial gigantesco. Então é um negócio muito legal, que você consegue perceber o que uma bomba do teu condomínio ali está consumindo. E a fotovoltaica funciona para condomínios? Olha, vamos lá, ela funciona, né? O que a fotovoltaica tem de restrição para um condomínio, né, de um prédio, por exemplo? É área. Qual a área que eu tenho no edifício para instalar os painéis? Imagina que os painéis, né, ele ocupa uma área grande para gerar energia ali. Então, qual o potencial hoje nos edifícios que a gente tem, né? Tem edifícios que têm áreas cobertas maiores, né, que você consegue utilizar, ou no próprio telhado daquele condomínio é possível colocar uma pequena geração para já abater a conta ali, para pagar às vezes a conta daquela bomba que já está jogando água lá para cima. Sempre é importante olhar para isso. E tem uma segunda solução. Hoje tem no Brasil várias fazendas solares, né? Alguns estados já estão mais envolvidos, né? Por exemplo, eu gosto de citar Minas, né? Minas Gerais foi o precursor na questão das usinas de até 5 mega, né? que ela se encaixa dentro da geração distribuída. Geração distribuída, o máximo de geração são 5 mega de energia que você pode chegar. Depois daí é outra coisa. Não é mais na lei de geração distribuída. Mas Minas foi o primeiro estado no Brasil a isentar impostos. Por exemplo, o ICMS sobre a energia elétrica, ele chega a 32% da conta. Legal. Ele isentou para quem está conectado a essas fazendas solares.
Então, e aí seguiu na mesma linha agora o estado do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo você tem uma limitação de 1 mega e não é isenção total, é isenção só sobre o ICMS, sobre a tarifa de energia. Isso dá uma isenção um pouco menor. Mas enfim, essa solução é uma solução muito legal para quem não tem espaço. O condomínio que não tem espaço, quer consumir da energia fotovoltaica, mas não consegue instalar as placas. Isso, ele procura uma solução desse tipo, né? Tem várias hoje, você consegue achar várias na internet, né? E aí você vai, essas empresas vão identificar o teu consumo e vão fazer uma oferta. Essa oferta é uma oferta de locação de parte dessa fazenda solar, Entendi. onde você recebe a energia desse pedacinho seu lá, Tá. né? E aí você recebe essa energia compensando, por compensação, ela pode estar lá numa fazenda efetivamente, né, no interior, e aqui está compensando essa energia num condomínio. Entendi. E o mercado trabalha com níveis de desconto da sua energia em torno de 10%, hoje chega até a 25% em algumas Olha que regiões. legal. E quanto mais as regiões que trabalham com maior desconto, é que a gente tem essa questão dos incentivos do ICMS, dos incentivos estaduais. Legal. Porque isso impacta muito na questão de como um investidor desse, como uma empresa que tem essas fazendas, pode dar de desconto para o usuário final. Mas isso traz uma economia muito legal, porque imagina um condomínio que tem uma conta de R$8.000 por mês. Sim. Com 20% de desconto, Lógico. você tem R$1.600 por mês de Exato. conta. No ano, você ganha 1,5 mês de conta, mais ou menos. Com né? certeza. E o que eu sempre falo, né? As pessoas elas ficam fixadas em assim, achar um problema 100%. Eu vou querer energia fotovoltaica para suprir toda a energia do meu condomínio. E eu acho que não é assim, né? Ela pode pensar em estratégias mais eficientes, assim, talvez para as câmeras de segurança, talvez para o Sim. Portão, né? Sim. Por exemplo, hoje você tem alguns condomínios que têm áreas externas que têm iluminação nessas áreas, né? E essas áreas pegam sol. Então, por que eu não coloco uma luminária de LED com energia solar na Exato. própria luminária? Essa é uma solução. Aquela luminária não vai consumir energia da rede, né? Não tem fio ali conectado. Então, Entendi. ela armazena numa bateria e tem uma energia ali. É uma luminária hoje um pouco mais cara, mas o preço desses equipamentos tem despencado nos últimos anos. Mesmo com dólar alto, com essas... Por quê? Por demanda mesmo? Por demanda. O mundo tá aumentando. Solarizando. Solarizando, total. E aí você tem uma queda muito grande hoje no preço desses produtos. Né? Mesmo tem um dólar, né, a 5,60. Se você analisa nos últimos 10 anos, o preço das placas vem caindo, mesmo com a estabilidade de dólar. E uma coisa interessante, né, que eu sei que o Brasil é um grande fabricante de silício, né? Extrai muito silício. E grande parte do silício vai nessas placas, né? A gente hoje tem fabricação de placas no Brasil? Nós temos quase nada. Quase nada? Por quê? Quase nada. Por quê? É incrível isso, né? Mas você sabe que é mais barato hoje a gente importar placas da China do que comprar de um produtor nacional. Porque é incrível isso. O custo de produção na China é mais baixo do que no Brasil, mesmo pagando fretes absurdos, que a Covid trouxe um aumento de fretes internacionais. Sim. Mas aqui você tem uma questão, né? O custo Brasil é um custo muito alto. E aí você tem um custo Brasil muito alto e esse custo Brasil tem um componente tributário altíssimo. E quando você importa, você tem alguns incentivos para importar esse produto. Que você não paga impostos de importação sobre o produto, porque é um produto renovável. E, enfim, quando você coloca na balança, é melhor você trazer. É melhor trazer. E geralmente da China. E a fotovoltaica? A eólica? A eólica é uma solução muito, muito bacana. Hoje a gente vê a solução de eólica sendo aplicado em grandes parques de geração, com investimentos milionários no Brasil. A gente está tendo hoje um aumento incrível dos parques eólicos no Brasil e vamos começar agora a ter as eólicas offshore. Se você nunca ouviu sobre isso, né, é um negócio bastante interessante porque são as eólicas colocadas no mar. Que legal. Por que no mar? Né? O mar tem vento constante.
E o que gera energia numa eólica não é um vento forte, ele é um vento constante. Quanto mais a constância do vento, mais eu tenho garantia de geração numa eólica. Então, aqui venta muito, mas venta e para, não é bom para uma eólica. Eu tenho que ter vento constante. E no mar, quanto mais eu saio da costa para dentro do mar, mais vento constante eu tenho. E agora tem algumas empresas que estão no nordeste do país fazendo os primeiros estudos dos parques eólicos offshore, ou seja, dentro do mar. Caramba, que legal. E então, pode esperar que daqui nos próximos anos já vai ter isso no Brasil? Vai, agora, já está em estudo. Agora. Como hoje legal. Tem nos países nórdicos, a Holanda, por exemplo, tem parques eólicos nos mares da Holanda, né? Alguns países nórdicos, a principal geração é offshore. Então é um negócio bem interessante. Legal, muito bacana. O que vem de novo agora é hidrogênio para geração. Esse agora é o estado da arte em geração, é o que está sendo testado e já está sendo feito no Brasil. O que é o hidrogênio verde, né? É o hidrogênio verde, né? Está começando aqui agora. O que seria? Na verdade, é uma forma de você extrair hidrogênio e gerar energia a partir desse hidrogênio. É uma tecnologia nova, ainda ela é cara, né? Porque o que é caro no hidrogênio? Como é que eu transporto esse hidrogênio? Se eu transporto em estado gasoso, ele é muito caro porque ele está diluído ali. No estado líquido, a tecnologia é complexa. Então, se discutir em estado sólido. Entendi. Então, é uma tecnologia nova, né? É o que está sendo agora sendo discutido no mundo inteiro, várias formas de se gerar energia do hidrogênio, mas, salvo engano, hoje eu vi uma notícia sobre a primeira planta no Brasil sendo instalada no Nordeste do Brasil. A primeira iniciativa. É uma iniciativa ainda de teste, sim, mas é a primeira iniciativa no Brasil. Muito bom, Frederico. Que aula que você deu pra gente aqui. E, bom, queria reafirmar ali o que o Frederico comentou. Nós estamos vivendo a maior crise dos últimos 90 anos, então vai ser muito maior do que as anteriores. Então a gente tem que estar preparado. Vocês síndicos que estão nos assistindo, pensem fora da caixa, né? Ele trouxe umas soluções super interessantes aqui de não pensar como continuar vindo energia, mas como você criar uma eficiência energética no seu condomínio, economizar. E hoje só na cidade de São Paulo nós temos 30 mil condomínios, né? No Brasil a gente tem 180 mil condomínios. Se cada condomínio conseguir trabalhar individualmente ali, a gente vai ter um potencial de economia de escala absurdo. Então, Frederico, eu queria que você deixasse as últimas palavras aqui. Te agradeço muito pela participação. Eu queria agradecer a participação. A nossa missão enquanto ABESCO é levar o conceito de eficiência energética para as pessoas. Você falou muito bem aí para os administradores de condomínio, para os síndicos. A gente tem que começar a ter o hábito no Brasil, né, ou a cultura no Brasil da eficiência energética. E eu acho que quando a gente começa a internalizar essa cultura, né, ela vira hábito e aí a gente começa a ter ações no nosso dia a dia visando diminuir o consumo de energia elétrica. Né, porque no final do dia ela é cara, né, e ela custa para o meio ambiente. Então vamos fazer dois trabalhos, né? Aliviar o nosso bolso e aliviar a natureza em termos de geração. Né? Então a eficiência traz isso. Bom, agradeço mais uma vez pela audiência. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar essas informações super importantes e válidas para este momento, né, que não se aplicam somente a condomínios, nessa fase de crise hídrica, de crise elétrica, para indústrias também, para os comércios, são super válidas. E lembre-se, sustentabilidade começa em casa.